Oi, pessoal. Oi, Sabri. Então, tô chamando aqui a nossa querida Lina para conversar com a gente. Estão me ouvindo bem? Peraí, que a Lina disse que já tá aqui. Ai, chegou. Deixa eu ver. Oi! Oi, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, Dani? Obrigada pelo convite. Dá para me Ah, ouvir bem? dá super bem. Então tá bom. Bia mandou já um beijo, disse que te adora e Ah, que que bom. foi. Gente, Um beijo para ela também. já quero deixar um beijo aqui para Dora, minha coach de velas, que agora eu sou a pessoa que quero levar luz. Felipe, Elga, ai Elga, um beijo bem grande. Carlinha, Sabrina, sejam todos bem-vindos. Então, Lina, eu escolhi uma escritora e poetisa para conversar com a gente, que tem muito a ver com representatividade, com ativismo sobre o gênero, e eu acho que tem tudo a ver também com o sentido de coletividade, de olhar para a mulher como com muito mais empatia, sororidade, enfim. E aí, um beijo, Regina. E aí, quando eu fui organizar os textos, né, os poemas, fiz, gente, e agora? Porque eu quero recitar todas as poesias para a Lina. E aí eu fiquei assim, disse, meu Deus, eu preciso pensar nas melhores. Então tá aqui algumas marcadinhas para a gente começar. Eu quero só dizer quem é Lina para mim, né? E depois ela vai complementando aí sua bibliografia, como que ela é, e por aí vai, suas experiências. A gente vai falar muito sobre isso também, né? E dizer assim, a Lina, a gente se conheceu quando a gente trabalhava juntas no GPTW e ela, né, sempre foi para mim uma referência, né? Primeiro porque ela que cuidava de todos os dados, né, que a gente levantava nas pesquisas, por ser cientista de dados. E aí eu gostei muito da forma muito clara de falar sobre dados. Então, ela tem uma forma de falar que qualquer leigo consegue compreender com facilidade. E com o tempo eu fui também entendendo que ela tinha na verdade, um verdadeiro ativismo sobre gênero. Né? Inclusive, recebi Lina aqui em Recife, né, para um evento chamado Força Global da Mulher, e a gente teve um dia, uma manhã, na verdade, de debates com Leila Nascimento, que na época era presidente da Associação Mundial, né? E da Associação Mundial de Gestão de Pessoas, era a primeira mulher, depois de 40 anos que a associação existia, e foi uma manhã muito rica, porque ela trouxe dados,
ela trouxe experiência, ela trouxe cases e olhares, né, para que a gente tivesse referência do que as organizações estão pensando e falando sobre gênero. Então, a Lina é professora, é doutora. Quando a gente acabou de se conhecer, a gente acho que entrou no GPTW muito próxima. Ela estava saindo da universidade, tinha escolhido uma vida, vamos dizer assim, mais voltada para a carreira privada, né, do que pública. E hoje ela é professora também e é presidente de uma entidade que representa mulheres executivas e que eu quero muito entrar e me associar. Espero que sim. Deixa eu dar um beijo no povo que está chegando. E aí, fala aí, Lina, um pouco mais sobre você. Muito bem, obrigada, Dani, pelo convite. Estou super feliz. Né, adoro seu trabalho, adoro, né, a sua forma de lidar com tudo, né? Uma mulher incrível. E né, é muito legal a gente estar aqui para poder discutir sobre o tema. Se a gente não discute, esses dados, essas informações não aparecem, né? E fica tudo mais invisível ainda. A mulher já tem essa invisibilidade no mercado de trabalho, nas diversas possibilidades que a gente vai ter por aí. Então a gente precisa realmente trazer à tona, né? Isso. E como você comentou, né, eu estou à frente da PWN junto com a Thaís, a gente trabalha em copresidências e lá a gente tem essa atuação de querer trabalhar o desenvolvimento das mulheres por meio de eventos, de palestras, de programas de mentoria com grandes executivos. A gente tem um programa de empreendedorismo, que é um programa global com outras cidades do mundo que também participam, mulheres de todos os lugares. E aí a gente também, né, tem essa ação de estar junto, se aproximar, conhecer o que a outra faz, né? Uma dá esse suporte, incentivo para a outra. Então é muito legal, espero que você também possa fazer parte, né? E nisso a gente leva um pouco dessa mensagem também para as organizações, né? A gente acredita muito que essa transformação, essa equidade de gênero possa acontecer por meio das empresas, né? Senão vai demorar muito, a gente já tem vários dados que vão dizer que vão ser aí algumas gerações à frente para a gente alcançar isso, né? A gente precisa acelerar esse movimento. Perfeito. E aí eu trago, já para a gente iniciar, tá, o primeiro poema de Rupi Kaur, que é uma escritora indiana, que ela tem a escrita, né, como uma forma de cura, de autoconhecimento e sensibilização das mulheres. Então eu gosto muito e quero começar com esse, que é para mim uma inspiração. E eu acho que você já ouviu de mim, mas eu quero falar para todo mundo também e para você, claro. Me levanto sobre o sacrifício de 1 milhão de mulheres que vieram antes e penso: o que eu faço para tornar essa montanha mais alta, para que mulheres que vierem depois de mim possam ver além? Muito lindo. A Né? gente costuma dizer que não é um comportamento que sempre foi comum, né? Então, assim, as mulheres nos últimos anos elas são raras nesses espaços, né? A gente sabe olhar a lista Forbes, olhar listas, né, de grandes destaques de nomes de executivos e realmente as mulheres são raras, né, nessas figuras. E muitas vezes, quando elas chegam lá, nem sempre puxam as outras, né? Ficam ali sozinhas, querendo esse destaque, esse holofote, mas a gente percebe que não é assim que vai funcionar. Né? A gente não pode ter esses modelos únicos, referências tão, né, ali que parecem exceções, e sim trazer mais outros, né? O que você comentou, né? O que está no poema, né? Trazer para todo mundo ter essa oportunidade, essa visibilidade. Perfeito, porque quanto mais a gente consegue, né, pluralizar o espaço da mulher, né, eu acho que a gente tem um atraso no sentido dos direitos, a gente tem um atraso no sentido da equiparação salarial, a gente tem um atraso no quesito liderança, né? A gente viu já vários dados que falam, né, o quanto a gente se percebe, né, com
preconceitos a respeito de determinados cargos, como a gente se percebe é, sendo interrompidas em determinados espaços de reunião, de troca, né, de experiência, enfim, de conhecimento. A gente vê também a questão dos roubos. Eu já tive projeto roubado, né? E aí, ó, e a pessoa pega e se apropria do projeto, e quer dizer, para o homem, né, no caso, enfim. Uhum. E a gente sente isso, e já viveu isso, já doeu e ainda dói, né? A gente ainda neste momento está se reafirmando, se posicionando e trazendo para as mulheres o maior apoio. Eu tenho um grupo, né, de líderes, e nesse grupo eu tento apoiar muito as atividades de todas as mulheres que estão ali, que empreendem também. É um grupo que é diverso, né, que tem algo em comum, que é a questão de gestão de pessoas, mas no cerne existe também empreendedorismo, né? E que é uma pauta também muito importante, que a gente tem visto que as mulheres elas são mais empreendedoras, elas estão mais empreendedoras, né? Então, assim, esse teu olhar, né, de estar aí à frente de uma instituição onde traz para as mulheres assim uma visibilidade, uma possibilidade, né, de ter aí orientação e principalmente clareza na questão dos dados, né? Então a gente poder olhar isso é muito bom. Eu sei que você é uma mulher que ama esportes. E me diz assim, como é ser essa mulher diante... Porque eu acho que os esportes em geral, eu tenho amigas aqui, inclusive, quero dar um cheiro aqui em Fernanda. Fefé é uma amiga minha de infância, que a gente já jogou junto, porque eu era jogadora de handebol e fui bailarina também. Então, eu era jogadora e amava o handebol. Fefé era aquela esportista que ela era boa em tudo que ela inventava. Ela era, ela era do futebol, que a gente também jogava. Ela era do vôlei, era capitã, eu acho, do vôlei. Ela era enfim, da natação. E a gente, em épocas escolares, a gente fazia tudo para poder a gente ganhar. Então, a gente tinha esse nível de competitividade. Então, as mulheres eram muito unidas e a gente ia para todas as modalidades da minha época, né, que a gente tinha para poder a gente vencer. A gente queria vencer. Então, a gente vencia, era no handebol, no futebol, no basquete. Então, eu também fiz um pouco de tudo, mas o meu coração batia mais forte no handebol. Eu era armadora central e fazia muito gol, era muito forte. Mas, num curso de coach com o cara que criou o coach, que é o Timothy Gowey, eu aprendi o tênis, que é a sua paixão. Me fala um pouco sobre isso. Muito bem. Eu comecei a gostar não por influência dos pais, que geralmente acontece, né? Que geralmente pratica, são atletas também, mas eu comecei a acompanhar e sempre gostei muito de praticamente todo tipo de esporte. E o que eu tenho percebido, e depois, claro, fui estudar mais e aprofundei, percebi que as mulheres são realmente, né, uma parte ali que sofre muito, bastante fragilizado, com uma remuneração, premiações muito menores, né, não tem incentivo. Então, por exemplo, eu entrevistei alguns atletas, né, para o meu doutorado, não tem tanto incentivo quanto os homens tiveram, desde crianças, na família, com amigos, né? E quando a gente vai ver, nessa fase inicial no esporte, até tem uma participação muito forte de meninas praticando e jogando, como até a sua experiência, né, pode contar isso. Mas durante a fase da adolescência, a evasão é muito grande por parte das meninas. E aí são diversos fatores que vão falar sobre isso, né? Essa função que a mulher já tem desde cedo de ter um papel mais forte em casa, que muitas vezes, né, o menino não tem, o adolescente não tem.
E aí a gente vai vendo para os níveis profissionais a peneira ainda é mais, né, pesada e as mulheres realmente são escassas, né? Mulheres que vão, por exemplo, para o futebol profissional, além de serem muito menos, né, muito menor quantidade, elas sofrem vários preconceitos da própria família, da sociedade e ainda para ganhar muito pouco. Né? Então a gente, por exemplo, tem um dado que me impressiona, né? É as 5 mulheres que são as que mais ganham no futebol hoje no mundo, juntas ganham 27 vezes menos do que o Neymar, Não, né? Então é uma e diferença, porque Neymar o só Neymar não cai, né, conseguiu amiga? E nada. Neymar só cai. Ele entra no campo e cai. Pois é. Isso porque ele nem foi considerado ainda o melhor, né? Segundo o Né? prêmio da FIFA e tudo mais. Então, é uma situação delicada, né? Então, além de ganhar menos, muito menos, ainda sofre por tudo isso, né? A gente vai ver até bastante atleta, né? Homens e mulheres. A gente vê nas participações de Olimpíadas cada vez mais se aproximando ali dos 50%, que é muito bom. Faz pouco tempo que tem todas as modalidades nos dois, né? No feminino e no masculino. Mas a gente vai ver técnicos, quase todos homens, Homem. dirigentes dos esportes, as associações são lideradas por homens. Até hoje, das grandes federações de esporte, nenhuma foi liderada por mulher, por exemplo. Então, é um grande caminho que a gente tem ainda, né? E um outro dado também que, né, do esporte, só 4% de tudo que é veiculado na TV esportiva é de modalidade feminina. A gente não presta atenção nisso, porque, né, o nosso viés também que tampa esse tipo de visão, que a gente não consegue nem perceber esse tipo de estatística, né? Então é realmente bem, né, bem difícil, mas alguns esportes tentam trazer um pouco mais disso, né? Alguns esportes, como o tênis, por exemplo, é um que já tem premiações já, né? Desde 2014 tem premiações iguais para homens e mulheres. E mesmo assim, as mulheres, no geral, recebem 40% a menos do que os tenistas homens por causa de outros fatores que influenciam, né, nas premiações, nos patrocínios, nas aparições de mídia. E no fim, assim, é difícil, mas é o campo que eu gosto, né? Assisto, mesmo, né, todos os tipos, mesmo quando só tem a modalidade masculina, né? Porque eu gosto dessa parte de competitividade, do que o esporte traz como valores, mas é um longo caminho ainda, né? No esporte eu vejo ainda mais discrepância do que no mercado de trabalho. Então, deixa eu dar um beijo aqui para as pessoas que estão aqui, tá? Eu quero dar um beijo para o Avelino, que é reitor da Universidade Nassau, lá de Alagoas. Quero dar um beijo para a Marcela, que é a superintendente do Porto Digital. Marcela está fazendo um projeto belíssimo. Hoje eu estava falando com ela que ontem ela deu o primeiro pontapé nesse projeto, que ela está formando jovens de vulnerabilidade, né, que está formando de Oracle, né, para ser desenvolvedores dessa ferramenta, dessa linguagem Oracle, né? E ela deu esse pontapé e eu acho belíssimo porque ela é muito, mas muito realizadora. É aquela mulher que faz acontece. É aquela mulher que pega o projeto, mesmo que ele tenha vários desafios, e faz acontecer, articula. Ela é brava, ela é valente, ela me representa. Eu brinco muito com ela, porque eu digo que ela me representa, sou fã, e, enfim, por mim, eu botava em todos os outdoors, essa mulher é demais. E a gente tem que apoiar. Massinha é outra. A Márcia, ela é uma gestora hoje da Inquine e está assumindo esse desafio há um pouco mais de 2 meses. E a gente troca muito e tem sido também um norte para mim, gestão de uma liderança feminina, inclusive, Lina, foi primeiro lugar quando ela estava na usina São José, na
São José Agroindustrial, a gente não fala mais usina, é São José Agroindustrial. Ela foi primeiríssimo lugar, é uma gestora também que a gente precisa, né, ter aí como referência. Deixa eu dar um beijinho, Wilson Júnior, o maior apresentador das Alagoas. Um beijo, a gente tinha um quadro, eu tinha um quadro com ele na época que ele tinha um programa de rádio, ele ainda tem, né? Mas eu tinha um quadro com ele muito... E a gente falava das práticas, dos cases, das melhores empresas para trabalhar. Um beijo também. Milena, que é uma mulher empreendedora, enfim, muita gente aqui. E tem na verdade, uma observação de Rô Iglesias. Ela disse sobre você ter falado da falta de apoio dos pais. Ela falou, verdade, eu deixei de jogar porque eu não tinha apoio da família e meus pais diziam que esporte não levava a nada e que eu tinha que trabalhar. Engraçado isso, né? Eu já como infância, né? Meus pais já davam todo o valor para o esporte. E eles me incentivaram muito. Eu lembro do meu pai me levando, às vezes, enfim, até a pé, para eu poder ir para o balé, para eu não perder, enfim, para eu que eu não... Ele dizia que o esporte, ele educava não só para o esporte, mas para a vida, né? Então, lá em casa, todo mundo foi jogador, todo mundo teve esse momento de ser atleta, né? Enfim, de jogar, de competir. Então, a gente se sente eu me sinto feliz e é nisso que eu vou buscar forças, né? Para liderar, para ter ideias, para ser criativa. Eu quero agora te falar um poema, antes de você falar aí, tá? Que eu quero falar sobre representatividade. Que aí eu gostaria de saber como foi que você chegou a ser co-presidente, tá? Deixa eu me achar aqui. Qual é o maior aprendizado de uma mulher? É que desde o primeiro dia ela já tem tudo o que precisa em si mesma, mas o mundo a convenceu que não tinha. Me diga um pouquinho sobre isso. Me fala sobre essa questão de ser mulher e as pessoas não acreditarem e você está hoje à frente aí de uma instituição fazendo justamente o contrário. Além das palavras, é realmente um desafio, né? Desde sempre. E é isso, né? O que todas as outras pesquisadoras também vão dizer, que questão de gênero é o papel social que a gente tem, como mulher, como homem, como qualquer outro gênero, né? A gente, como mulher, já tem vários obstáculos à frente, né? A gente corre com mais peso, a gente corre com mais dificuldade, é sempre mais difícil, a gente vai encontrar muitas coisas que vão atrapalhar o nosso caminho, né? O importante é não cansar, o importante é seguir, né, pela causa, incentivar que outras mulheres também entrem nesse movimento, porque senão a gente não consegue criar força suficiente, assim como falar com os homens, né? Se os homens também não entendem a causa ou não sabem por que que a gente discute isso, também é um grande problema. Isso. Eu acho Então, que a gente fala muito para a mulher, né? E eu acho que a gente precisa desenvolver mais a fala para o homem. Eu acho que eu faço uma analogia que é o seguinte: um líder às vezes não agradece, não é porque ele não quer. Às vezes ele não agradece porque ele não tem isso no repertório dele. Às vezes ele não agradece porque a vida toda ele conseguiu chegar onde ele chegou sem receber nenhum reconhecimento, sem ter nenhum reconhecimento, sem receber nenhum tipo de elogio, enfim. Então, é muito difícil, às vezes, para o homem entender, né, ter a empatia que a gente gostaria que ele tivesse, né, se dentro do universo que ele foi educado, ele não tenha tido elementos para isso, né? Então, assim, para a mulher também é difícil. Às vezes a gente tem
falas machistas, a gente às vezes tem falas que são limitantes, às vezes a gente tem crenças, né, também limitantes, que fazem com que a gente que nos impeçam, né? Tem hora que a gente se sente impedida. Então, como é que é isso? Como é que você trabalha isso dentro dessa organização, dessa instituição? Muito bem. A gente vê, né, essas várias dificuldades e o grupo tenta se ajudar justamente para isso, né, trazendo informações, é o que você comentou, a gente fala muito para a mulher, só que eu acredito que seja um passo inicial, enquanto a própria mulher não está convencida de que é importante, a gente não consegue passar, né, para o passo seguinte, que falar com os homens, né, entender também que é uma causa relevante. E a gente trabalha muito com isso, né? Trazendo informações, pesquisas, a gente troca informações, uma indica a outra. Eu acho que esse ponto também é importante, né? Ter uma cadeia, uma rede em que a Isso. gente vai ter mais mulheres para expor, para apoiar. E como E é que a o que a gente gente. faz para se associar? Desculpa, Lina. Depois você Para fala como. sim, a gente tem o site para quem quiser conhecer, pwnsãopaulo.net. E aí lá tem as informações, tem a informação também sobre a associação, e para quem quiser fazer associação é pwn.org.br. pwn. .org.br, isso para associação, e o site é pwnsãopaulo.net. Ok, estou digitando aqui para que a gente tenha, para que a gente não perca essa informação. Tá bom, Pronto. obrigada. E aí a gente conversa, a gente traz temas, a gente ouve as sugestões das associadas sobre quais temas que são interessantes. A gente, né, quer muito falar sobre networking, as pessoas se conhecem, mas também é importante falar sobre carreira, sobre dinheiro, sobre liderança, né? Essa parte financeira é um dos pontos fracos quando a gente fala do público feminino, né? Você comentou sobre as empreendedoras. No fim, ter mais mulheres no empreendedorismo acaba sendo até um fato triste, no sentido de que as Isso. mulheres buscam como uma falta de alternativa ao mercado de trabalho formal, falta de oportunidades, são demitidas após, né, terem filhos. Então, a gente vai ter esse caminho para o empreendedorismo, nem sempre é tão nato, né, para as mulheres e acabam buscando, e nem sempre tem esse melhor desempenho, porque não se sentem empoderadas o suficiente, não conseguem ter uma boa gestão de caixa, de parte financeira, que os homens costumam ter um pouco mais dessa capacidade, né? Então, e nem sempre tem um apoio, então é muito difícil realmente, e na PWN a gente tenta dar esse suporte. Falando sobre como, né, eu me interessei, acho que você tinha comentado, eu sempre gostei, né? Na verdade, sempre não é a palavra, né? Mas eu costumava reparar nessas questões de gênero, nos papéis de gênero, nas diferenças, talvez até porque eu tenho um irmão, né? Então a gente consegue comparar, contrastar, né? E a gente vendo as questões que vão acontecendo de uma forma diferente, eu também nos esportes ia percebendo menos meninas para poder interagir. Eu queria jogar tênis, não tinha menina para jogar, e os meninos não queriam jogar comigo, né? Então a gente vai vendo tudo isso, vai reparando, né? E aí a gente começa a repensar, poxa, por que que eu nunca vi piloto de avião mulher? Por que que você vê na TV, tem astronauta, tem regente de orquestra, tem um monte de papéis por aí, mas você não vê mulher. Né, isso começou a, de certa forma, me chamar a atenção, de repente começa a incomodar, então você começa a estudar, né, a querer encontrar mais informações, e realmente isso vai acontecendo, né? E à medida que isso foi acontecendo, foi se tornando uma causa. Eu tinha uma ideia de pesquisar isso no doutorado, mas o esporte falou mais alto, eu estudei esses esportes, e eu pretendo continuar com isso, né? Eu tenho feito cursos, tenho preparado cursos para falar sobre o tema, né? E busco expandir mais essa parte. Então, em 2017 foi o ano que eu voltei para São Paulo e eu fui convidada a fazer parte da PWN como voluntária, na verdade, inicialmente para assistir um dos eventos, para ver uma palestra que seria bem grande, bem interessante. E lá eu já conheci o grupo, então comecei a fazer parte, fui voluntária da parte de eventos, justamente.
e gostei, né? Gostei da forma como as coisas aconteciam. Então, no momento em que surgiu também essa posição, eu acabei assumindo, né? E eu até lembro, eu acho que isso vai servir para todo mundo. Na época, a Maria Tereza Gomes, que foi a última presidente, comentei com ela, eu acho que não estou preparada, né? Acho que é muita coisa e não sei se está certo, né? Se é bom para mim. Ela falou, eu também tive medo, então vai assim mesmo, né? Não tem. Eu E acho tem que encarar, eu acho que isso faz parte, porque os homens fazem isso, os homens se arriscam isso, mais para as vagas de emprego, para tudo, né? E se a gente falar, eu acho que eu estou 50% preparada, pode ir, né? Então, a gente perfeito. vai arranjando as competências ao longo do tempo. Eu acho que você trouxe aí uma palavra que é muito forte, né? Aliás, você trouxe uma percepção, não uma palavra, mas uma percepção de coragem. A gente precisa ter coragem e a gente sente que a coragem está muito aliada à autoestima, né? Então, a autoestima das mulheres, né, precisa ser muito desenvolvida, muito trabalhada, porque a síndrome de impostora ela é muito forte, né? Então, isso também é estrutural, né? Não é a síndrome de impostora não é um mimimi, não é uma frescura, ela acontece de verdade. E eu vi acontecer comigo em muitos momentos. E que eu tive que segurar a onda e dizer assim: eu vou ter que ir com medo e vou ter que ir, porque eu só tenho essa opção. Eu não tenho a opção de dar ré, né? De não, de não enfrentar. Então, intuitivamente, eu desde pequena sempre tive isso. Eu tinha medo da água, então, porque eu tive um acidente, então, numa lancha, então eu fui mergulhar. Eu tinha medo de altura, eu fui escalar. Eu tive medo, enfim, tudo o que eu podia fazer para trabalhar o medo, eu fui fazendo. É claro que dá medo. É claro que tem. É claro, eu também fui de supetão, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos de Alagoas. E quando me convidaram, eu também disse a mesma coisa, eu não estou preparada, porque a pessoa que foi preparada, ela teve um obstáculo, enfim, o marido foi transferido, ela foi embora, e só tinha eu que estava ali atrás. Então, assim, que ia ser a vice dela. Então, foi tudo muito rápido e eu lembro desse medo que eu tive, né? E eu lembro que se eu não tivesse encarado esse medo, eu não tinha aprendido muita coisa. Eu aprendi dentro desse voluntariado, eu aprendi a fazer eventos. Eu conheci pessoas como Sérgio Cortella, como Rui Shozawa, como meu Deus, quanta gente, Leila Nascimento, Ricardo Votolini, Teunis, tantas pessoas que foram para mim referências e para mim também uma coisa assim de ampliar muito o horizonte, né? Então a minha profissão, né, que eu abracei depois de eu ter feito a transição de carreira, que foi a gestão de pessoas, eu cheguei no CONAR, né, que é o maior evento, né, um dos maiores eventos, tinha 4.000 pessoas e gente do mundo todo. E eu ali dentro, e eu dentro na liderança daquilo ali. Então, assim, foi altamente impactante para mim e trouxe para mim isso. Né? O medo serve, é importante que a gente tenha, porque isso é sinal que a gente é, humilde, né? Porque não ter medo é arrogância também, né? Uhum. Mas é importante olhar para ele e dizer, ó, estamos juntos e vamos seguir. E E a não, gente se prepara no caminho, né? exatamente, e não paralisar, e não ficar na inação. Porque eu Uhum. acho que, por isso que eu vejo a autoestima como um ponto muito forte nesse olhar e seguir adiante, né? Ok, eu não sei de tudo, eu não estou preparada para tudo, né? Mas a impostora aqui,
né, falando. Eu lembro, Lina, que eu ia dar palestra para 1.000 pessoas, assim. Eu olhava assim e fazia assim, você é louca. As vozes internas, né? Você é maluca, sua louca. Como é que você inventa de dar palestra para 1.000 pessoas? Vão rir de você. O que é que você tem para falar para 1.000 pessoas? O que é que você tem? E aí a vozinha ia, né? Até que um dia eu assim, digamos assim, com as pernas, com as pernas bambas, eu resolvi dizer o seguinte para mim. Então, eu vou falar aquilo que tem sentido para mim. Se tocar o coração de alguém, já valeu. Se não tocar, eu vou me melhorando, eu vou me aperfeiçoando, eu vou estudando mais, eu vou me organizando mais. E foi assim que eu fiz. E cada abraço que eu recebia depois de uma palestra, eu dizia, tá vendo que vale a pena um aperreio? Tá vendo que vale a pena ser a doida? Tá vendo que vale a pena, né, enfrentar esse medo? Então, eu fui entendendo que a gente precisa se colocar, se posicionar, né? Principalmente, lembrando daquele poema que eu falei primeiro, né? Principalmente porque a gente também tem, eu acho, que uma responsabilidade com a nossa ancestralidade, com as mulheres que conseguiram conquistar tudo isso para a gente, né? Não é ganho ainda, a gente ainda está no processo, mas as conquistas precisam ser honradas, elas precisam ser, enfim, ser valorizadas. Com certeza, né? Várias mulheres já foram pioneiras em vários lugares, né? A gente precisa dar essa continuidade, senão a gente acaba ali, né? A gente desiste. E gostei muito, né, dessa sua fala. Realmente, a autoestima é o que vai trazer essa diferença, né, para o nosso dia a dia, para todo mundo. E eu vejo também que, não sei, uma percepção mais pessoal, falta essa questão da ambição para as mulheres, né? Muitas vezes a mulher tem vergonha de mostrar-se ambiciosa ou então de querer ser ambiciosa, até porque nenhuma mulher é educada para isso. Ou, infelizmente não conheço. Né? Então a gente vê que as mulheres não são encorajadas para chegarem lá nos lugares máximos, né? No máximo, Não. assim, é uma orientação diferente, né? Para a mulher arranja um emprego, vai casar, enfim, são orientações muito básicas, né? Para Eu já homem não tive essa é muito orientação. diferente. Minha família, né, as mulheres já vieram da história da independência, então o discurso para mim era: seja independente, faça um concurso público. Seja independente. E também não vou ser nem a reitora nem a diretora geral, né? Era para garantir estabilidade. Exatamente. É, e eu acho, Ina, que o que você está falando sobre a educação é importantíssimo, né? Para as mães que estão aqui, né? Eu acho que vale muito isso. Para os pais que ainda não são pais, mas que querem ser pais, pensar em como educar faz a diferença, como educar para a autonomia. Hoje mesmo eu estava aqui com Bia, aí ela falou: ah, mãe, vovó tá falando que não vai me liberar porque o sonho dela é ir para Tóquio, né? Fazer o intercâmbio. E Uhum. aí eu disse: meu Deus, eu tenho que ralar muito, né, para poder proporcionar isso, mas eu vou ralar, minha filha, para você conseguir. Aí minha mãe: você é louca de dizer isso para a menina? A menina vai para o mundo. Eu disse: eu quero muito que ela vá para o mundo, porque é assim que eu queria estar. Então, eu quero muito poder proporcionar isso para ela. E quero muito um dia estar no mundo também, né? Então, eu acho que é muito isso que a gente precisa deixar para as nossas, enfim, para as nossas filhas, para as nossas. Eu acho que, enfim, para as meninas que ainda que estão aí por vir, né? E que já estão por aqui.
né? Essa força de ter autoconfiança, né? E seguir e buscar os seus sonhos. Eu fui muito podada para não sonhar, muito. Meu pai é engenheiro, professor, então para ele eu tinha que ser. Tanto que eu fui, por um tempo, professora de universidade, e aquilo me angustiava, porque não tinha nada a ver comigo, né? E eu até quero dar um beijo aqui para minha amiga de mestrado e doutorado, a Cris, que está aqui. Quero também dar um beijo, um momentinho só. Emanuel falou aqui para a gente, ele disse assim, nesse contexto de supremacia masculina, a mulher só terá seu espaço e reconhecimento devido se mudar a cultura para patriarcal, que ainda coloca a figura do homem como ser superior à mulher. Então, diz aí alguma coisa, Lina. A gente precisa mudar a cultura, só que mudar a cultura vai mais tempo ainda, é mais difícil do que mudar coisas menores, que são políticas nas empresas, fazer algumas ações afirmativas, mudar lei, né? A gente está com um projeto de lei antigo que foi interrompido, está voltando à discussão, mas ainda de forma tímida, que é o pagamento igual para homens e mulheres, assim, é algo tão básico, né? Só que só tem um país no mundo hoje que desde 2018, né, já é colocado em prática, mas é a Islândia que obriga que os salários sejam iguais para homens e mulheres para as mesmas funções. E no Brasil, né, a gente ainda não tem esse tipo de regra, mas é uma regra que já ajudaria muito, né? A gente já veria ali um pouco mais de equidade na remuneração. Dependendo do cargo, as mulheres recebem até metade do que os homens. Quanto maior a escolaridade, quanto maior a remuneração, a gente percebe essa diferença. E aí eu vejo que, né, a cultura é a última coisa que a gente vai conseguir mudar, infelizmente. Mas por meio da educação que você comentou, incentivando filhas, incentivando filhos também, né, Filhos para também. causa. Então, tudo é muito importante junto. Eu quero deixar um beijo aqui para Carlos Maciel, que é meu primo. Ele deixou, Dani, eu te amo, eu também. O Gilson, que é maravilhoso, que é de TI também do Porto Digital. Um beijo. No Caio também outro beijo. Pauliane, um beijo muito grande. RH do hotel lá de Maceió, do Marotel. A Dora disse assim, Dani, te conheci através do GPTW em 2018 e tenho você como uma inspiração. Obrigada! É bom saber, né? Thalita Mamed disse, penso também nas mulheres que foram pioneiras para inspirar. Eu penso o tempo todo. Penso nas mulheres da minha família. Eu descobri faz pouco tempo que a minha, deixa eu ver, tataravó, ela foi uma dissidente e aí ela conseguiu fugir, era a minha família Brandão, teve origem no Ceará, e ela fugiu com escravo e foram fazer a vida em Alagoas, no sertão de Alagoas, e aí a minha família, vamos dizer aí, se iniciou. Então tem uma história, eu disse, olha aí, tá vendo? Tem uma história de luta aí de uma mulher que resolveu quebrar paradigmas. Deixa eu dar um beijo para Nina Queiroga, Lina. Nina Queiroga é uma das maiores cantoras aqui de Pernambuco. Tem trio elétrico e tudo no carnaval. E ela está aqui, uma mulher que quebra tudo. É uma mulher que consegue ir além, é uma mulher que consegue, a partir de união de muitas mulheres, projetos sociais, consegue ajudar muita gente. Solidariedade é a pauta dela, música é a pauta dela e mulher é a pauta dela. Então, eu quero deixar um beijo aqui muito grande. Ai, a gente está sendo vista por Portugal. O Vitor Luz também está aqui. Olha, a Milena da Amora Caderninhos, que é lindo, uns caderninhos que tem caricaturas, eu sou apaixonada pelo trabalho dela. Ela disse assim, nunca pensei em casar. E meus pais sempre me incentivaram a estudar muito e correr atrás do que eu quero. Olha aí, a gente
né? Aos poucos está mudando aí. Thalita fala, abraços, Lina, excelente exemplo de profissional e professora, é mesmo. Sou fã! Obrigada, Thalita. Nina Moraes, que é uma amiga minha também das antigas, é um processo muito longo, santo Deus. Rosane, grande abraço, Lina. Gilson falou, tamo junto. Nena Queiroga disse, te amo também, beijo para as duas. Nina fala, parabéns para ambas. Deixa eu ver. Acho que é só. Como é que é o nome da sua mãe? Tatsui. Tati Tá na. escrito. Tati. Tati, isso. Ela tá aqui. Um beijo, mãe da Ah, que Lina. legal. Eu adoro essa filha. Alessandro Souza disse, João Pessoa, presente, estou a trabalho vendo a sua live. Vixe, que coisa boa. Muito obrigada, Ale. E Viviane entrou também. Um cheiro, Vivi. Então, eu quero agora recitar uma outra que a gente falou muito sobre... Enfim, a gente tem falado, está falando sobre representatividade, sobre autoestima, autoconfiança, né? Enfim, em pequenas atitudes que mudam, né, por completo, que é mais fácil a gente mudar. E aí eu trago de Rupi Kaur, que é a nossa escritora de hoje, que eu escolhi para a Lina, a indiana, e fala muito sobre feminino, sobre esse universo, sobre feminismo, principalmente, sobre a questão da cura, do quanto a gente precisa se curar, né? E ela fala sobre representatividade também. A representatividade é vital. Sem ela, a borboleta rodeada por um grupo de mariposas, incapaz de ver a si mesma, vai continuar tentando ser mariposa. Então, me fala um pouco de quanto é importante esse apoio, essa sororidade e esse espelho, né? Na verdade. Muito bem. Eu sempre comento que representatividade faz muita diferença, né? Se a gente não tem um modelo de referência, a gente não tem para quem, né, para onde mirar, com quem se inspirar. Então, à medida que eu vejo, por exemplo, mais CEOs, mais mulheres ocupando esse espaço, mais mulheres nos conselhos de administração, né, mais mulheres nos diversos lugares, não precisa nem ser tanto, né? A gente pode ver mais mulheres engenheiras, por exemplo. A gente só tem Na 15% de tecnologia, né? da tecnologia, né? Elas são bem raras também, infelizmente. Então, à medida que a gente vai vendo mais desses modelos, a gente consegue também, né, ganhar essa representatividade. E faz com que todo mundo, né, queira também aspirar para tudo isso, né? Poxa, eu quero ser presidente porque eu vejo outras mulheres também nesse cargo, quero, né, me representar ali nos diversos espaços. Isso, na verdade, pode ser em todos os âmbitos, né? A gente está falando aqui no campo mais organizacional, a gente já falou do esporte, entre outros lugares, mas a própria política, né? Só 12% de todos os cargos políticos no Brasil são ocupados por mulheres. Então, as mulheres são mais de 52% do eleitorado, ou seja, um número gigante. Existe cotas, mulheres precisam ocupar ali um espaço de candidaturas mínimas, né? Mais de 20% pelo menos, até ocupam, porque os partidos precisam dar o jeito, senão eles não conseguem eleger ninguém. E a partir disso a gente vai ver, né, esses números super pouco expressivos. Então, por exemplo, as mulheres são no Brasil 15% das deputadas, 14% dos senadores e 5% de governadores. Só tem uma governadora mulher hoje no Brasil. E você Então, sabe isso que a vice-governadora primeira de Pernambuco foi agora que você conheceu. Você chegou a conhecer, não foi aqui, quando Uhum. a gente teve um evento, e aí ela foi convidada a falar também, né? Uhum. E E assim, se a gente não vê nem entre os governantes, né, só chefes de Estado no mundo também, são só 10 de 153 daqueles que têm governos com eleições. E aí é uma representatividade super pequena, né? Se as mulheres não se veem nesses lugares, aí as mulheres também não estão na TV, não estão nas rádios, não estão nos podcasts, né? Então a gente
vai perdendo isso, né? Então, qual é a vontade minha, o meu incentivo de querer ser política, por exemplo? É muito pequeno. Eu lutar eu vou porque é obrigatório, as mulheres já têm mais de 50%, mas querer me candidatar e querer me eleger já é um passo muito maior, muito acima, né? Inclusive, nos rankings de representatividade, equidade de gênero, o Brasil é sempre ali o penúltimo lugar da América Latina. Então, é realmente algo crítico e eu vejo que é um espaço em que a gente precisa começar, né? E claro, em outros espaços também que a gente tem no mercado de forma geral. E Lina, você sabe que a política na minha vida ela sempre teve muita conexão. Minha mãe sempre teve, né, nos palanques, porque ela sempre foi uma figura dentro da política da região dela, né? Ela foi secretária, ela foi como é, diretora, enfim, ela teve alguns espaços que ela conseguiu, né, criar e eu sempre a vi nessa luta, assim, né, de conversas políticas, de conversas sobre a educação, sobre como levar mais educação para as crianças carentes, para as pessoas que não conseguiam ter educação, não conseguiam acesso, né? E eu via e comecei a desenhar, né, um movimento na época estudantil, então eu fui sempre representante de sala, sempre fui, quando eu cheguei na universidade, fui da Juventude Socialista, fui do presidente de IDA, né, do diretório acadêmico, participei de uma reformulação de conteúdo de curricular, né, do meu curso, que era de geografia, né, consegui, acho que tinha um impedimento para a gente fazer o curso bacharel e licenciatura, e a gente entrou na marra e a gente conseguiu, né, então acho que eu tive mais 4 colegas, porque acho que entra muita gente e depois vai afunilando, né, pela questão do trabalho e, enfim, da questão social mesmo, socioeconômica das pessoas. E no final, pouquíssimas pessoas se formaram. Acho que a gente era uma turma de 30 ou 40, eu acho que só 12 chegaram no final. Né? Então, assim, eu fui vendo, e teve um momento que um partido disse: vamos trabalhar. Eu acho que é importante a gente pensar em trabalhar. Eu saí na mesma hora. Não consigo ainda. Eu super admiro essa minha amiga, que é hoje vice-governadora. Desde que eu me conheço por gente, que ela tem uma pauta na coletividade, na mulher, na ciência, né? Porque ela é engenheira e ela também tem esse papel de sempre pensar na ciência, né? Da questão científica. Mas é muito mais difícil, eu acho, né, para um rol assim, de amigas, pensar em política como um espaço, né, a ser dominado, a ser, vamos dizer assim, a entrar nisso. Né? Então, assim, quando você fala na representatividade, na questão do espaço, na questão. Quais são as competências, que eu acho que a gente já falou de algumas, quais são as competências que você acha, e tendo a sua experiência para a conquista desses espaços, que nós precisamos desenvolver mais? Eu acho que, felizmente, as mulheres já têm competências mais desenvolvidas, né? Existem consultorias, estudos que falam que as mulheres desempenham melhor diversas competências dentro das organizações do que os homens. O que eu vejo, então, é o espaço, né, que falta. Falta esse espaço né, da organização, e aí eu vou dizer homens, porque são os homens que ocupam esses espaços ali nos níveis superiores da organização que possam fazer a diferença, de enxergar diferente, de passar por esses processos de sensibilização,
de mais conhecimentos, porque se as mulheres já têm a maior parte das competências, né, mais fortes do que dos homens, eu acredito que não é o que falta exatamente, pelo menos na parte técnica, e nem de escolaridade, porque as mulheres também já têm uma formação muito superior à dos homens, né? Isso já há muito tempo. As mulheres são mais de 50% dos formandos desde 1999 no ensino superior no Brasil. Então, assim, essa parte não está faltando. O que está faltando são essas competências talvez mais sociais, talvez mais pessoais, no sentido de ter mais ambição, de melhorar a autoestima, de ter, né, essa capacidade política que realmente os homens têm mais forte e querer alcançar esses espaços, né? À medida que a empresa também possibilita esses caminhos. As empresas muitas vezes impedem, são os tetos de vidro, são os penhascos de vidro que nós encontramos. Simplesmente não temos mais mulheres nos cargos, né? Tem sempre um funil, né, nessa representatividade. Então, à medida que tem os cargos mais altos, na alta direção das empresas, a gente tem em torno de 20% de mulheres, né? Sendo que lá na base a gente tem metade, metade. A gente E aí vê, é os dois lados, né? As mulheres, claro, que querem, mas também as empresas que não possibilitam esses caminhos. Olina, a gente vê nitidamente, eu pelo menos percebo aqui, que existem muitas mulheres que já estão aptas a serem diretoras, elas sentam na mesa como diretoras, elas falam como diretoras, elas têm responsabilidade como diretoras, mas elas não são diretoras de verdade, né? E eu fico pensando assim, o Nas quanto relações é. de poder, né, que você quer dizer. Oi? Você quer dizer, elas não são diretoras nas relações de poder. Exatamente. Elas não estão expostas na hierarquia, mas eles contam estrategicamente com elas. Então, eu vi muitas mulheres que elas já podiam ter sido reconhecidas como diretoras, porque elas ocupam esse espaço, mas a empresa não abre, né, vamos dizer, essa possibilidade de dar um cargo de verdade para elas. Né? Uma outra coisa que eu senti, que eu acho que foi uma coisa que a gente discutiu, né, sobre dados, sobre a questão que eu vi já de inserir a mulher num ramo que é muito típico para o homem, como de operação, de operador, né, de fábrica, de, enfim, distribuidores, e por aí vai, pelo comportamento masculino. Olha para isso. Então, estamos sendo também punidas, né, pelo comportamento masculino. Então, assim, o que você sugere como ação de organizações para que a gente possa ir corrigindo isso aí? Eu falo com muita sede, né, porque eu quero levar isso, né, para algumas empresas. Como é que você vê isso? O que é que a gente pode fazer para, enfim, para corrigir essa distorção, essa falha aí? É importante a gente quebrar esses estereótipos, né? Dizer que é trabalho de homem, lugar de homem, trabalho de mulher, né? Serviço de mulher ou de homem. Quando a gente faz esse tipo de, né, de comentário ou de fala no discurso, a gente acaba segmentando. E no fim, não é à toa que a gente vai ter, por exemplo, algum cargo que vai ter 90% de homens, ou, né, a diretoria que tem 90% de homens também ou outros serviços mais operacionais em que tem 80% de mulheres. A ideia é que a gente possa pensar para todas as áreas, para todos os cargos, para todos os níveis, em torno de 40 a 60% de homens e mulheres. Aqui a Hum, ideia também, não é? Já que eu tenho 90% de homens, vou demitir metade e contratar só mulher. Também não é não. isso. A ideia é que a gente faça essa mudança aos poucos, né? A rotatividade contribui também, mas, né, fazer uma ação proativa, porque se a gente não faz de uma forma, vamos dizer, forçada, né, ou proposital, essa palavra é melhor, a gente não consegue melhorar os números, né? Se a gente falar que é natural, que não tem mulher ou alguma coisa desse tipo, a transformação não acontece.
né? Então é muito comum a gente ver esse tipo de comportamento. Ah, a gente quer mais mulher, só que não tem, né? A gente precisa fazer um esforço adicional para ter, né? E às vezes é indo nas escolas falando sobre essa, né, essa questão das mulheres avançarem mais para as áreas de exatas. Às vezes é um papel nosso de, né, dar essas chances nos recrutamentos internos. Então, é um trabalho que precisa ser provocado, né? Se a gente fala é automático, né? Vai vir quem é o mais competente. Esse é o discurso é Não, muito comum nas empresas. muito. E, Esse é um e é um discurso que não discurso se muito errado, aplica. né? Exatamente. Esse discurso não se aplica mais para negros, não se aplica mais para mulheres. A gente precisa, sim, prestar mais atenção, a gente precisa, sim, ter meios hábeis para fazer uma correção. A gente tem uma dívida histórica, né, com os negros, com as mulheres, e a gente precisa, sim, olhar isso com mais responsabilidade. E aí tem um poema que diz assim dela, da Rupi Kaur, tá? Agora não é hora de fazer silêncio ou pedir espaço, porque a gente nunca teve espaço para nada. Agora é a nossa hora de abrir bem a boca, falar mais alto do que nunca até que nos ouçam. Muito perfeito, né? Excelente. Excelente, né? Deixa eu te dizer aqui, a Nina já está te fazendo um convite, tá vendo? Nada é coincidência, precisava estar aqui começando um projeto para mulheres através da narração. Muito grata, olha aí, você precisa estar mais aqui. É... A Milena fala, começando pelo espaço de fala, né? A mulher interrompida quase sempre. Ai, eu preciso contar uma. Uma vez eu estava numa reunião de um grupo muito diverso, de vários lugares, e eu notava que na hora que eu ia falar, a pessoa sempre me traduzia. Com o E mesmo é idioma, né? o mesmo idioma. E é muito triste, porque era uma mulher também, né? Então ela me interrompia e me traduzia. Isso, as primeiras vezes que eu senti isso, que eu notei isso, eu chorei, né? Eu chorei porque eu me senti muito diminuída. Porque, Lina, existe de fato uma diferença, né, vamos dizer, do Nordeste para o Sul e Sudeste, no sentido de que às vezes acham que a gente está menos preparado, que às vezes acham que a gente não tem muito a acrescentar. E existe daqui também, às vezes, de dizer assim, o que é de fora é melhor. Então, Uhum. existe esse viés. E a gente entende, mas a gente precisa lutar contra isso. Né? A gente precisa. E eu lembro que isso me machucava muito, porque eu tinha essa insegurança, né? De estar fora da minha região e, ao mesmo tempo, representar com a responsabilidade que eu precisava representar a minha região. E no momento que acontecia isso, né, justamente para a gente mudar esse viés, para a gente dizer não. E, e aí eu sentia que eu estava dando espaço para o reforço disso. Até que um dia eu tive a coragem de dizer: pare, você não vai me traduzir, eu não estou falando outra língua, eu estou falando português, eu não estou falando outra língua. Pode parar, todo mundo entendeu o que eu disse. Mas eu demorei esse tempo para poder ter coragem. Né? Foram muitos choros, foram muitos. Eu mobilizei muita coisa dentro de mim para poder eu ter essa voz ativa. Né? Então, assim, eu fico pensando como é que o que a gente pode falar para as mulheres que ainda não conseguiram dizer basta, né? Não conseguiram ter a coragem de ter uma voz mais ativa. Como é que a gente pode começar? Adorei, Dani. Muito, muito importante isso, né? E até pelo próprio poema, né? A gente precisa realmente trazer a nossa voz.
Nossa voz é sempre pouco escutada, né? Nos diversos lugares, inclusive quando a gente fala de ser interrompido, inclusive, né, surgiu aqui o comentário. Tem um estudo, eu acho que provavelmente vocês já ouviram falar alguma coisa, mas um estudo da Universidade de Washington falando sobre, né, homens e mulheres quando discutem algum assunto, né, no experimento deles. Quando homens com homens, né, se interromperam algumas vezes, mulheres com mulheres também, mas quando foi um homem com uma mulher, tiveram, em média, das várias duplas testadas, 48 interrupções numa conversa de 3 minutos. Deus. E dessas 48 interrupções, foram 46 de homens. Então, isso a gente já mostra o quanto que a voz da mulher é vista como menos valiosa, como menos importante. E essa tradução também acontece, né? É a refala, né, de alguém, alguém repete, e nem sempre é um homem, como você disse. Eu estive numa empresa faz pouco tempo, e a própria diretora, quando eu falei sobre esse fenômeno, a própria diretora falou: Nossa, eu tô chocada, eu faço isso com a minha equipe, alguém da minha equipe, mulher, fala e eu repito. E mesmo ela como mulher, ela se sentiu ali um pouco culpada, mas a ideia nem era essa, né? É mostrar que acontece, a gente faz, todo mundo pode fazer isso, ou sofrer, ou fazer, enfim, não importa, mas isso acontece e quanto mais a gente vai estudando, a gente evita isso. E para quem não tem essa coragem, né, e sinto muito que você, né, sofreu bastante com isso, mas no momento também, né, foi atrás e deu uma resposta, isso é muito importante, né? Minha dica é vamos ser educadas, né? A gente precisa colocar ali os limites e dizer, poxa, né? Dá um toque na pessoa. Pode ser, se a pessoa, claro, acha delicado, não precisa ser na frente de um público grande, mas falar com a pessoa depois, em particular, mostrar que você quer ser respeitada, que você não quer ser, né, repetida, traduzida, porque é desagradável, né? Se a gente está falando, é porque está certo, é porque a gente tem propriedade, a gente tem o conteúdo, a linguagem suficiente, e não porque a gente quer ficar ali, né, tentando mostrar que o outro é inferior. No fim é isso, mostrar que o outro é inferior. Porque parece que tem que ter alguém repetindo, e no fim você comentou também, né, sobre esse appropriating, que é ter a ideia roubada. Alguém fala, ninguém ouve ou finge que não ouve, e no fim aquela ideia surge na palavra de outra pessoa. Então é realmente, né, assim, é extremamente negativo a gente passar por tudo isso. Olha, a Neide está dizendo meus parabéns pela fala de vocês. Ai, que bom, né? A Nina está falando que... Ai, quem está aqui é o André, que trabalhou com a gente no Ah, GPTW. que Um beijo, legal. Dé. Boa Quem está noite. falando aqui... Deixa eu ver, viu? Um beijo no Felipe, do Senac. Deixa eu ver aqui. A Nina. Ai, meu Deus, eu perdi a Nina aqui. Ela falou... Ih, Nina, perdi aqui o que tu disse. Tem uma pergunta, na verdade, é da Dea Tavares. Ela disse assim: parabéns a vocês pela excelente live, estou amando ouvir vocês. Muito importante esse assunto da desigualdade no mercado de trabalho, precisa ser muito discutido. Trabalhei 6 anos no Centro de Referência da Mulher de Atibaia e convivi muito com mulheres vítimas de violência doméstica. Eu acho que tem uma coisa para a gente encerrar, porque já tem... Meu Deus, já tem mais de 1 hora. Ai, que saudade de você, Lina! Gente, quando a Lina esteve aqui, eu levei Lina para praia, mostrei que era uma mulher empreendedora. Tem uma barraca chamada Pingo, que é uma barraca que eu amo, que eu gosto Excelente. muito de ir para lá, né? Tomar meu sol, mas faz muito tempo que eu não vou. E eu me prometi que eu tinha que me disciplinar e ir para essa barraca tomar um sol, tomar uma cerveja e tomar um banho de mar, assim, aquele correndo para o tubarão não chegar na gente. E apresentei a Lina aqui em Recife, o Passo, o Museu do Passo, quando ela veio. Então, até hoje eu lembro dela com a sombriazinha do frevo. E foi tão bom recebê-la, foi tão bom, enfim, tê-la por mais tempo, né? Tá aqui com a gente.
E, Ah, foi uma e, experiência fantástica. Obrigada, Dani, por tudo. Eu amei. e deixa eu ver, Viviane Lins falou que eram excelentes colocações, Isabel de estar aqui, muito enriquecedor, a Dora está falando. A Neide Dias falou que saudade Nordeste. Que bom, Neide. Estamos chegando ao fim, né? E aí eu queria trazer a última poesia. E queria também, aliás, eu quero que você vá preparando uma dica de foco para a gente. Como é que você consegue aí ter foco, que é importante. Hoje eu trabalho muito com esse tema, apesar de, vamos lá, eu amo clima organizacional, né? Gosto demais de falar sobre clima organizacional, mas teve um tema anterior a clima organizacional na minha vida, que é foco, e que eu busco esse foco há muitos anos. Então, eu estudo muito, eu leio muito. Ai, deixa eu dar um beijo em Lara, uma empreendedora de Alagoas. Ela foi a primeira loja para as mulheres gordas, para as plus sizes de Alagoas e da Bahia. Eu acho que da Bahia também. Então, tô até com uma roupa aqui que foi de lá, da Maneca, dá um cheiro nela. E agora voltando para o foco. E foco para mim é libertador, porque trouxe para mim minha independência, minha sustentabilidade, trouxe para mim um poder de beneficiar as outras pessoas, achar o foco. Então, eu queria que você, enquanto eu falo aqui, você, se puder, já traga para mim uma dica sua de foco. Como é que você encontra seu foco, tá? E depois eu prometo que eu espalho isso. Vou falar aqui, tá? Nossa última poesia de Rupi Kaur. Para se curar, você há de chegar à raiz e da mágoa e abraçá-la até o talo. Quantas vezes, Lina, você precisou se reinventar? Nunca pensei sobre isso, mas acho que muitas vezes, né? A gente vai se reinventando, a gente vai se tornando uma pessoa diferente a cada momento. Eu acho que quando a gente fala dessa questão da equidade de gênero, a gente, em um momento, a gente se torna feminista no sentido de não pensar que as mulheres são superiores e nem que precisam de mais direitos, muito, né, nada a ver com isso, mas sim de que a gente quer um mínimo equilíbrio que está longe de existir, né? Então acho que também é uma transformação, é um passo diferente, é uma reinvenção própria. Então, acredito que em vários momentos, sim, até porque você comentou minha trajetória, né? Ela teve várias mudanças, mudei de cidade, mudei de país, e eu acho que em cada momento a gente tem um contexto diferente, né? E precisa ser diferente, né? Se a gente muda de país, por exemplo, só a questão cultural a gente já precisa se adaptar e se reinventar. Como que eu vou me comportar, como que eu vou lidar com as pessoas, entre outras coisas, né? E também nas profissões, nas diversas, né, formas aí que a gente vai se reinventando. Além de tudo isso, né, a nossa experiência vai trazendo bagagens e a gente vai sendo uma pessoa diferente, né? Eu Isso espero que uma pessoa melhore cada vez também, né? A gente tem, claro, opiniões diversas. Eu mesma já mudei de opinião sobre várias também. coisas, né, que eu considero sérias e importantes, e a gente muda de opinião, é natural que isso aconteça, e eu fico feliz comigo mesma quando a gente passa por esse processo. Ai, que bom. Então, me dá aí uma dica de foco. Como é que você se foca? Você diz assim, primeiro que você já é uma mulher muito focada, você já é, mas diz aí pra gente se tem alguma dica, alguma coisa assim que você faz a mais. Eu acho importante, eu não sei se é uma dica tão valiosa assim, mas para mim costuma funcionar. Quando eu converso com alguém, quando eu estou em alguma reunião, quando eu assisto um webinar, etc., eu costumo anotar, né? Claro que se eu estou com um celular, é que agora não tem mais, né? Mas por exemplo, se eu estou no auditório, eu costumo anotar no celular. Mas se eu estou aqui com o computador, eu costumo anotar num papel para não interferir na tela. Mas toda vez que eu faço registros, eu sinto que a minha memória trabalha muito melhor.
E aí eu vou guardando esses pontos, eu guardo números, eu guardo mensagens, recados, e eu acho que isso é super legal. Então, assim, eu nunca imaginei o poder disso, mas nos últimos tempos eu tenho trabalhado com essa ideia de fazer anotações. A ideia aqui também não é ficar transcrevendo, porque não é isso, mas aqueles recados, as mensagens que chegam, puxa, isso é legal, é uma informação, eu faço essas marcas. E também eu não tenho um lugar que eu vou salvar, que eu guardo, não tenho pilhas de papel em casa. Depois vai para o lixo, mas só o fato de ter feito esse processo, eu acredito que marca muito a gente, né, com esses pontos mais importantes, porque hoje em dia tem muita informação, né? E se você fica ali num estado passivo, só ouvindo, só vendo, nada acontece. Então a gente guarda, né, melhor o foco quando a gente faz esses registros. Ó, para você ver como eu também faço isso, eu tenho 3 caderninhos aqui. Eu também tenho caderno. São 3 para coisas diferentes. E tem o planner lindo da Amora Caderninho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aqui como é que é o meu. Esse é o planner, que eu acho lindo. Eu costumo fazer um mapa mental toda semana, todo início no domingo, para me planejar para a semana. E depois eu vou, coloco no planner, tá vendo? Anoto tudo. E depois eu faço toda a marcação na minha agenda. Então, assim, eu consigo também ter foco. E principalmente, como você disse, escrevendo aquilo que é importante, aquilo que eu devo guardar. De vez em quando eu dou uma olhada no caderno. Eu assisti um dia desse o curso do Adam Grant. Uhum. E aí eu fui que nem uma louca anotando, né? As coisas que ele ia trazendo. E como foi bom eu ter feito esse exercício, porque ficou guardado. E vai ser a pauta da minha. Toda segunda-feira eu trago um dose de foco sobre algum assunto ligado a foco. Né? Então, eu trago uma dica. Eu já falei sobre essa questão da minha organização semanal, do planejamento, do mapa mental, da ferramenta Pomodoro, que é a técnica em uma ferramenta, um aplicativo, enfim. E aí eu vou falar segunda-feira do poder da escrita. Tá Muito vendo bom. como foi bom? Adivinhei por acaso. Não, eu vou aproveitar a sua ideia para a segunda Ah, falar do entendi. poder da escrita. Não, você que dá a ideia, olha aí. Minha linda, como é que você Muito sai bom. dessa conversa da gente? Ah, muito enriquecida, muito feliz, Que com muita bom, energia. que bom. Eu saio também muito feliz de ter esse momento com você, que eu já admiro há tanto tempo, que eu já curto tanto. Né? Tem 4 anos que eu já estou aí, sou fã. Ai, que bom. Eu também sou sua É, fã, eu admiro oh, muito. e a gente vai se encontrar. E eu agradeço a todo mundo que ficou até o fim, quem chegou. E não tem problema, depois visualiza. Eu sei que a gente está lotado de assuntos. O meu compromisso aqui é levar para as pessoas conhecimento, leveza, uma dose de foco e muito afeto. E poesia, né? E a gente trazer aí um pouco de poesia. Então, eu quero me despedir de todos, me despedir de você, Lina. Muito obrigada por esse tempo tão precioso seu. E vamos nos associar, porque a gente quer representatividade do Nordeste aí. Ah, espero que sim. Vamos lá. Muito obrigada, Dani. Obrigada, pessoal. Tchau! Agradeço muito. Tchau, tchau.